E aí, meus consagrados, bora ver o que acontece quando você tenta ser tempestário com uma build feita no fundo do baú. Olha só esse set verde aí, direto da coleção Lixo é Luxo. Atributo, fraco. Armadura, parece papel higiênico molhado. Dano total, só 37,8 milhões em 15 segundos. Isso aí não mata nem a saudade da ex. E o dano por segundo, 2,6 a 3,4. Parece que o tempestário tá batendo com um travesseiro. Mas calma, jovem padawan. Mexi nos atributos, troquei uns Paranaui, passei um WD-40 nos equipamentos. E agora, meu amigo, o bicho virou 60 milhões de dano em 15 segundos. Dano por segundo entre 3,6 e 4,7. Agora sim, dá pra descer o sarrafo até em chefe metido a besta. Tempestário full pistola desbloqueado. Segura, Brasil! Tá começando mais um Ciclo Gamer, o canal que transforma caos em build lag em conteúdo. Já deixa o like, se inscreve e bora descobrir se o tempestário é furacão ou só um ventinho de ventilador velho. Seguinte, meu povo, hoje a gente vai falar da build de tempestário PvE, mas sem ilusão, beleza? Porque é fácil ver a galera explodindo tudo por aí e achar que é só equipar um set verde qualquer, jogar umas gemas no meio e sair girando igual Beyblade. Spoiler, não é bem assim. Primeiro, eu vou mostrar que sem atributo decente, sem o set certo e com gema do AliExpress, não tem milagre não, irmão. Depois, você vai ver o famoso antes e depois. Quando a build recebe aquele tapa de qualidade digna de salão de beleza de Nephalem. E para provar que a parada funciona mesmo, vamos meter o louco numa DG. No final, te mostro tudo que eu otimizei. Atributos, set e até a cor da aura, se duvidar. Então já segura a pipoca que o furacão tá formado. Beleza, entrei numa DG aleatória. E escolhi a normal, né? Porque eu quero mostrar a build funcionando, não gravar um documentário de guerra. A DG da vez é o lendário Ceifador Pavoroso. E já mandei aquele teleporte direto pro deck central. Porque, sinceramente, quem é que ainda usa escada em 2025? Se tem teletransporte, meu parceiro, a gente economiza perna e ganha tempo de porrada. Lá vem o navio dos monstros. E eu já tô como? Soltando habilidade até da alma. Tornado, raio, trovão, grito de guerra e até o xingamento interno da semana. Aí chega o mini-boss com aquela marra de quem acha que vai estragar o rolê. Mas aqui é build otimizada, papai. Toma-lhe porrada, desce combo, estoura cooldown, faz a dança da destruição. E quando penso que vai dar bom, o navio vai pro brejo. O bichão começa a afundar igual plano de fim de semana. Corre, fi! Já teleporto pro outro navio porque esse aqui tá mais condenado que o Wi-Fi de praça pública. Desci pro deck inferior igual quem desce pra pegar o último pedaço de pizza. Sem piedade. Já avistei o próximo boss, Aberração Afogada. Nome de monstro, cara de quem perdeu o ponto do ônibus. E eu não espero convite não, fi. Já chego dropando skill como se não houvesse amanhã. É tornado pra cá, relâmpago pra lá. E a aberração achando que entrou num furacão com raiva de segunda-feira. Tô aqui, todo preparado, esperando o boss final chegar. Mas o Norzo, o lendário NPC, tá mais perdido que palmeirense em final de mundial. O bicho trava, olha pro nada, anda 3 passos e para. Parece que tá rodando no Windows 98. E enquanto isso, o navio tá mais furado que desculpa de quem não quer sair de casa. Mas milagrosamente, não entra uma gota d'água. A física foi ali e não voltou. Aí chega o boss final e pensa: tá pouco furado? Bora fazer mais buraco. E começa a atacar igual reforma mal planejada. E aí, meu parceiro, o navio vira. Mas não parece que tá no mar, não. Parece que tá tombando no barro de uma obra. O oceano desaparece, a física tira férias e a realidade vira DLC paga. Aí o boss volta, todo pistola. Olha pra gente igual professor em semana de prova, mas mal chega e já toma na cara.
Durou menos que o Wi-Fi em churrasco com 20 pessoas. Mas claro, ele não vai embora em paz. Ele destrói o navio inteiro. Todo mundo vai pro chão, desacordado, estilo novela mexicana. Levantei do desmaio no puro reflexo e já mandei 2 teletransportes seguidos. Tô com mais pressa que quem chega atrasado na marmita. Fui direto na comida do boss. Mas o desgraçado é tipo cachorro bravo. Mexeu na ração, ele já pula mordendo. Agora o bagulho ficou sério. Skill pra todo lado. Parece o carnaval do raio e trovão aqui. O boss corre, se esconde, some, joga igual aquele primo chato no esconde-esconde que ninguém quer achar. O boss volta cheio de mar, mas já toma logo na boca. Tornado, raio, explosão e GG. Nem viu de onde veio, só sentiu. E assim, meu querido, o ceifador foi ceifado. Agora observa essa briga triste aqui com o boneco de treino. Essa build tá mais bagunçada que gaveta de Tupperware. 7 verde todo aleatório, sem nem combinar entre si. Parece time montado no automático. Os atributos da armadura? Tudo errado. Os itens verdes? Cada um de um carnaval diferente. Reforja? Esquece. Encantamento? Tá mais genérico que café de padaria. Resultado? 37,8 milhões de dano total em 15 segundos. Parece muito? Mas para um tempestário, isso aqui é só o bom dia do dano. Tá mais pra brisa de outono do que pra tempestade. E agora, momento caderninho na mão, galera. Porque vou passar a build completa. É isso mesmo. Item por item, do jeitinho que funciona. Anota aí, jovem padawan da destruição. Capacete, armadura, ombreira, luvas, cinto, calças, botas e arma. Tudo no grau, tudo na bênção da tempestade. Porque aqui não tem espaço para 7 verde bagunçado, não. É build para derreter mob e boss igual manteiga na frigideira quente. Copiou tudo? Se não copiou, volta o vídeo aí e pausa, não tem desculpa. Build boa é build anotada. E agora, momento dica premium, digna de like instantâneo. Essa belezinha aqui é a runa azul, a melhor para aumentar sua chance de acerto crítico. Sim, meu chapa, crítico. Aquele que faz o número subir bonito na tela. E o melhor, dá para equipar 2 delas na sua mão secundária. É tipo promoção, levou uma, já encaixa outra e sai criticando geral. Então, se puder, compra logo essa runa e manda ver, porque quem tem Zu, tem zap no dano. Crítico alto, inimigo baixo e você, só alegria. Agora se liga nesses passos ninja para você realmente melhorar seu dano de verdade. Nada de só tacar gema cara e rezar pro RNG. Primeiro, olha o dano ali. Se ele tá baixo, todo o resto chora junto. É a base da treta, meu parceiro. Depois, perfuração de armadura. Porque bater em bicho tancado sem isso é igual dar soco em gelatina de titânio. E não esquece da armadura e da resistência, hein? Principalmente se você tem alma de tanque. Sem isso, você só bate bonito até tomar um peteleco e cair. Aí vem os brabos. Chance de acerto crítico, mais dano crítico. É o casamento que faz número voar na tela. Sem isso, sua skill só brilha no papel. Para fechar, velocidade de ataque. Porque quanto mais bate, mais chance de critar. Olha só isso, meu parceiro. Só troquei o 7 verde e o boneco já tá apanhando como se tivesse dívida em Hell 6. Sem trocar gema, sem mudar reforja, só o 7 certo. O estrago já aumentou bonito. É, meus amigos, build não é mágica, mas o 7 certo é quase feitiçaria. Só de ajustar o conjunto, o dano já deu aquela crescida maneira. Quer saber qual 7 foi esse que deixou o boneco chorando no treino? Tá aqui, ó, mostrando agora na tela. Tim-tim por tim-tim. Pausa o vídeo, anota e salva esse segredo do caos. Porque tempestário sem 7 certo é só uma brisa com trovão mudo. E agora, olha a mágica acontecendo. Ativou as skills? Olha só o que sobe. Chance de acerto crítico vai lá pro alto e a velocidade de ataque vira metralhadora mística. Tá vendo isso? O bicho vira um furacão de dano crítico. Até o boneco de treino pensa: mano, o que eu fiz pra merecer esse combo?
E agora, modo surfista ativado. Nada de andar. Hoje é dia de surfar na maré da ostentação mística até achar-se. Porque quem tem estilo, chega deslizando no caos. Agora vamos falar de atributo bônus, meu querido padawan de pancadaria mágica. Quer causar mesmo? Então presta atenção que aqui não tem aleatoriedade que salve build ruim. Primeirão da lista, dano de acerto crítico. Porque quando critar tem que ser para deixar até o servidor tremendo. Nada de crítico mixuruca. Aqui é porrada de respeito. Depois, duração dos efeitos benéficos. Mais tempo de buff, mais tempo virando um monstro encantado. Tipo um Super Saiyajin mágico, só que sem gritar tanto. Velocidade de ataque? Claro que sim. Quanto mais rápido você bate, mais rápido o bicho cai. É DPS com cafeína, fi. E dano de habilidade, né? Porque se você depende de skill, tem que fazer valer cada pixel da animação. Nada de efeito bonito com dano de ventilador. E se não veio com esses atributos? Reforja, refaz, tenta de novo, chora, junta material e tenta outra vez. Porque quando vier com porcentagem baixa, você vai querer aumentar. E vai, nem que seja na base da insistência e do RNG com café. A real é essa. Build boa é feita no suor e na reforja, ou no choro e nos suspiros, depende da sua sorte no dia. Agora bora falar de encantamento, meu querido entusiasta do caos bem vestido. Aqui, a regra é simples, segue os mesmos bônus que já falei antes. Dano de acerto crítico, velocidade de ataque, duração de buff, aquele combo de destruição já consagrado. Mas atenção, hein? Quer encantar? Então todos os itens da armadura têm que estar no level 30. Repito com carinho, todos, no 30. Senão, você só vai encantar sua frustração mesmo. Tem gente que chega todo animado no encantador, mas o item tá nível 27 e o sistema fala: aqui não, guerreirinho, volta pro farm. Agora presta atenção que aqui tem pegadinha do sistema. Na hora de purificar maldição, o negócio é 6 detestado e 2 castigado. Nem mais nem menos. Então anota aí: 6 detestado, 2 castigado, o combo da dor com eficiência. Acima disso, só se for para colecionar decepção. Agora olha isso aqui, ó. Surf eterno, skills voando sem parar. Você acha que é bug? Não, jovem padawan da magia aquática, isso é encantamento feito certo. Colocou redução de recarga das habilidades e aumento da duração dos efeitos benéficos nos lugares certos? Parabéns! Você desbloqueou o modo Mago do Looping Infinito. Aqui o surf é tão infinito que até a galera do Havaí tá com inveja. Skill acaba? Só quando você quiser tirar férias. Então, se quer fazer a sua build voar, ou melhor, nadar, capricha nesses 2 encantamentos e vai na fé, porque cooldown é coisa do passado e buff curto aqui não entra. Agora olha isso, meu consagrado! Mesma build, só que turbinada. Antes o dano total era 50 milhões. E agora, senta que lá vem a bicuda, 60 milhões. Isso mesmo. 10 milhões a mais só com ajuste fino nos atributos, set certo e encantamento cabuloso. Não mudei classe, não invoquei Deus antigo, só otimizei direito. Agora presta atenção nesse combo da tempestade insana. Primeiro vem o Ventos Cruzados, que já começa soprando respeito. Aí vem a borrasca, porque chuva pouca é bobagem. Na sequência entra o acerto fluido, que escorrega no dano, que é uma beleza. Surf rotatório? Isso aqui não é só mobilidade, é carnaval aquático de hit crítico. E para fechar com elegância afiada, lâmina de vento cortando até pensamento. E se você achou que ia faltar cereja no bolo, toma as excelência. Precursor, porque aqui o tempestário não segue a onda, ele cria a onda. Agora vamos falar de gemas. Gema de vida? Joga fora, nem reciclagem salva. Isso aí é enfeite digital, não dá dano, não segura nada. E ó,
No set verde? Sempre prioriza o que vem com 3 slots. Nada de economia aqui, porque slot é espaço para poder. E poder a gente não desperdiça. Agora o top das gemas, do mais brabo pro tá bom, vai. 1. Perfurar armadura. Porque todo mundo tem defesa, mas você tem fúria. 2. Armadura? Sim, defesa também é amor próprio. 3. Resistência se você for tanque e quiser durar mais que o tutorial. Ou 4. Potência, se for mago e quiser explodir a tela sem culpa. Resumo da aula. Vida não é tudo, dano é rei. E gema errada é igual build mal feita. Você sente na alma e no tempo da DG. Agora vamos para as gemas lendárias. Não tenho as melhores aqui porque, né? Quem tem, tem. Quem não tem, farma e chora. Mas ó, tô com essa aqui que é muito boa. Poder e comando. Ela é tipo aquela pessoa indecisa. Ora te dá bônus no ataque básico, ora nas skills. Vai trocando de estado a cada 9 segundos. Mas quando bate no nível 9, segura esse número. 20,5% de aumento de dano. É quase um buff com dupla personalidade. Mas no final te ama do mesmo jeito. E claro, a rainha suprema das gemas. Jade Sangrenta. Essa nem precisa explicação. Só equipar e ver o jogo virar um festival de dano com confete. E para você, meu caro herói das terras do F2P, que ainda não fez pacto com o cartão de crédito, calma que tem gema boa sim. Começando com a Grilhão da Dor. Aí tem a Lamento da Mãe, Mordida da Víbora. E não podia faltar a Vidro Espectral. Agora, se você é rico, do tipo que compra orbe como quem compra pão, então parabéns, você tem acesso à elite das gemas lendárias. A lendária, a imbatível, a destruidora de PvE e PvP, Jade Sangrenta. Aí temos a Esperança Reprimida, Centelha do Vazio, Consequência Turbulenta. E por último, deixo essa outra build PvE aqui para vocês testarem. Sim, ela funciona. Sim, ela tem seu charme. Mas convenhamos, a anterior é mais braba. Essa aqui é tipo aquele feijão com arroz bem feito. A outra é o combo completo com picanha, refri e sobremesa lendária. Deixa um comentário, se inscreve e curta.